Com as mãos tremendo sobre a mesa de madeira gasta, Miguel Ferreira olhou para aquele documento e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ali estava, em letras pretas e frias, o nome do pai. Fermim Ferreira. Proprietário legítimo de 40% das terras da Quinta dos Cardosos. Um homem que, segundo todos que conhecia, havia morrido sem deixar nada. Um homem que o próprio Miguel havia chorado aos 6 anos de idade, sem entender por que o mundo tinha ficado tão vazio de repente. Mas o que estava escrito naquele papel não era o retrato de um homem que não deixou nada. Era o retrato de um homem a quem tudo havia sido roubado. E o pior, o que fazia o peito de Miguel apertar até doer, era que a assinatura embaixo do acordo, a assinatura que havia feito isso acontecer, pertencia à família que ele havia servido durante 2 anos sem dizer uma palavra. A família Cardoso. Os donos da quinta. As pessoas para quem ele havia consertado geradores enferrujados, bombas d'água que ninguém mais queria tocar, cercas quebradas e tratores esquecidos sob lonas cobertas de poeira. Ele havia servido aos herdeiros de quem havia destruído seu pai. E ainda não tinha dito nada. Ainda não tinha mostrado nada. Mas aquele dia, aquele documento nas mãos, aquelas letras frias e irrefutáveis, era o fim do silêncio. Mas para entender como Miguel chegou até ali, é preciso voltar. Voltar até uma tarde de setembro em Braga, quando ele tinha 28 anos e uma mochila surrada nas costas, e apareceu na Quinta dos Cardosos como se fosse mais um homem sem número passado, sem futuro, sem nome que importasse. Braga é uma cidade antiga, de pedra e devoção, de festas que parecem vir diretamente da Idade Média e de silêncios que guardam séculos. Mas fora dos muros da cidade, onde os campos se abrem e o verde começa a ceder para a terra seca do verão, há quintas que parecem existir fora do tempo. A Quinta dos Cardosos era uma delas. Uma extensão enorme de terreno no interior do Minho, com árvores centenárias, um solar branco de janelas azuis e uma memória longa que ninguém ali ousava questionar. Era o tipo de lugar onde os que mandavam sempre tinham mandado, e os que obedeciam sempre tinham obedecido, e essa ordem das coisas era considerada natural como o nascer do sol. Miguel chegou numa segunda-feira, com pouca conversa e mãos calejadas. Pediu trabalho ao capataz sem dizer de onde vinha, sem apresentar referências, sem sorrir para ninguém. O capataz, um homem grosso chamado Ernesto Braga, de pescoço largo e olhos sempre desconfiados, olhou para ele de cima a baixo e disse que não havia vaga. Miguel não saiu. Ficou ali parado, olhando para um trator velho encostado no galpão, envolto em lona e ferrugem, completamente imóvel, como se tivesse morrido ali mesmo. Esse aí, Miguel disse devagar, apontando com o queixo, está morto ou está parado? Ernesto franziu o senho. Parado. Já há 5 anos. Ninguém consegue ligar. Miguel não disse mais nada. Entrou no galpão, abriu a lona, ficou em silêncio olhando para o motor por quase 2 minutos. Depois virou para Ernesto e disse, me dá 3 dias. E foi assim que ele ficou. Nos primeiros dias, os trabalhadores da quinta mal olhavam para ele. Era mais um. Aparecia pela manhã, trabalhava sozinho, comia sem conversa, dormia num canto do galpão sobre uma manta velha. Não reclamava, não pedia, não sorria. Tinha essa qualidade estranha de quem aprendeu a ser invisível, de quem descobriu, cedo demais, que a invisibilidade é uma forma de sobreviver. Mas ele via tudo. Observava cada peão, cada movimento, cada hierarquia não dita. Sabia exatamente quem mandava quando o patrão não estava, quem recebia mais do que merecia, quem era pressionado em silêncio. Ele conhecia esse mundo não porque havia estudado sobre ele. Conhecia porque havia crescido dentro dele. Ou melhor, havia crescido sendo expulso dele. O pai de Miguel, Fermim Ferreira, havia sido dono de uma parte daquelas terras. Uma parte significativa, de fato. 40% da Quinta dos Cardosos havia pertencido aos Ferreira por geração, por trabalho, por direito. Fermim era um homem justo, desses que tratavam os trabalhadores como pessoas, que sabia o nome dos filhos de cada um, que nunca levantou a voz onde um aceno bastava. Era querido. Era respeitado. E por isso mesmo, era perigoso para quem entendia poder como domínio exclusivo.
Há mais de 20 anos, Fermim havia assinado um acordo com Henrique Cardoso, o patriarca da família, avô da jovem que agora comandava a quinta com botas novas e olhar de quem nunca foi contrariada. O acordo era simples na superfície, uma parceria de exploração das terras, com divisão de lucros e reconhecimento das posses de cada um. Fermim assinou acreditando na palavra de um homem que ele considerava parceiro. Acreditando que papel e promessa valiam o mesmo. 3 meses depois de assinar, Fermim morreu num acidente de carro numa estrada mal iluminada entre Braga e Guimarães. A polícia concluiu o acidente. Ninguém investigou com profundidade. Não havia razão aparente para investigar, ou pelo menos era o que os que tinham razão para investigar diziam. E o que ficou foi o acordo, reinterpretado, reescrito nos bastidores, manipulado por advogados que trabalhavam para uma única família, até que o nome Ferreira desapareceu completamente dos registros. O filho de Fermim, Miguel, que tinha 6 anos na época, foi entregue a uma tia distante em Setúbal. Cresceu longe do Minho, sem saber o que havia sido tirado, sabendo apenas que havia perdido o pai e que o mundo dos adultos era feito de silêncios convenientes e portas que não abriam. Mas quando Miguel tinha 26 anos, a tia adoeceu. E antes de morrer, entregou a ele um envelope que havia guardado por 2 décadas com o cuidado de quem sabe que está guardando uma bomba. Dentro havia uma cópia do acordo original, com a assinatura do pai, com as cláusulas que nunca haviam sido honradas, com as terras que nunca haviam sido devolvidas, e com uma nota escrita à mão pelo próprio Fermim, numa letra firme e inclinada que Miguel nunca havia visto antes, mas reconheceu no instante em que a leu, da forma que se reconhece algo que sempre existiu dentro da gente. A nota dizia: se algo me acontecer, meu filho saberá o que fazer. Miguel passou um ano inteiro aprendendo o que fazer. Consultou advogados discretos em Lisboa. Reuniu documentos. Rastreou registros. E então, quando estava pronto, não entrou pela porta da frente exigindo o que era seu. Entrou pela porta dos fundos, com uma mochila surrada e mãos calejadas, para ver com os próprios olhos o que havia se tornado o lugar que deveria ter sido dele. O verão em Braga tem uma luz particular, dourada e pesada, que cobre os campos de sorgo e os vinhedos como se o próprio ar estivesse com preguiça de se mover. Era nessa luz que a filha do patrão aparecia, quase sempre a cavalo, quase sempre com o cabelo preso numa trança espessa e os óculos escuros que não escondiam a intenção de quem sabe que está sendo observada e gosta disso. Beatriz Cardoso tinha 26 anos, herdava o solar, herdava a quinta, herdava a autoridade que ninguém havia pedido que ela justificasse. Era bela com a beleza de quem nunca precisou lutar por nada, e mandava com a firmeza de quem nunca foi contrariada de verdade. Os peões a respeitavam com o respeito que tem mais medo do que admiração. As mulheres da quinta falavam dela com os olhos baixos. Ernesto, o capataz, sorria quando ela passava com o sorriso frouxo de quem depende de um favor constante. Beatriz olhou para Miguel pela primeira vez no 3º dia, quando o trator que havia estado morto por 5 anos soluçou, cuspiu fumaça preta e deu um arranque que fez 2 peões pararem no meio do caminho para olhar. Ela desceu do cavalo devagar, com aquela elegância estudada, e caminhou até o galpão como se o chão pertencesse a ela, que pertencia mesmo. Você ligou isso, disse, mais como confirmação do que como pergunta. Miguel não respondeu de imediato. Fechou a tampa do motor, limpou as mãos no trapo, e só então olhou para ela. Ainda não. Mas vai ligar. Beatriz levantou uma sobrancelha. A forma como ele não se curvou, não sorriu, não se apressou em agradar, a desconcertou de uma forma que ela não estava acostumada a sentir. Era mais do que indiferença. Era uma calma que tinha peso, que ocupava espaço. No sábado seguinte, fim de quinzena, com a quinta cheia do movimento barulhento dos pagamentos e das cervejas e das risadas que tentavam cobrir o cansaço de uma semana de sol, Beatriz montou o cavalo branco no centro do terreiro e fez o anúncio com a voz alta e a risada leve de quem sabe que está fazendo um jogo que não pode perder. Aquele trator, ela disse apontando para o galpão com um gesto largo, está morto há 5 anos. Nenhum técnico de Lisboa conseguiu ligá-lo. Nenhum mecânico de Braga. Ninguém. Se alguém conseguir ligá-lo hoje, me caso com ele. As risadas explodiram.
Eram aquelas risadas que não têm graça, que existem porque o medo precisa de uma saída. Alguns peões se cotovejavam. Outros olhavam para o galpão com a curiosidade vaga de quem não espera nada mais quer ver o espetáculo. Miguel estava na sombra do galpão. Levantou os olhos. Não sorriu. Caminhou devagar, sem apressar o passo, entre os homens que já começavam a comentar em voz baixa. O que é que se vai fazer? Nem falar sabe. Vai estragar mais. Vai ver. Ele chegou até o trator, colocou a mochila no chão e se ajoelhou diante do motor. As mãos tocaram o chassi enferrujado com uma delicadeza que ninguém esperava. Não era o gesto de um mecânico diagnosticando uma peça. Era outra coisa. Algo mais próximo do reconhecimento. Beatriz observava com os braços cruzados. Você também acha que pode me ganhar, ela disse, baixinho, apenas para ele ouvir. Miguel parou. Olhou para o trator. Não para ela. Não se trata de ganhar você. Se trata de não deixar morrer algo que ainda pode funcionar. Ela franziu o senho. Não estava acostumada a ser respondida assim, sem raiva, sem lisonja, com aquela simplicidade direta que não deixava onde se segurar. O sol foi descendo. O polvo do terreiro flutuava no ar como cinza. E Miguel trabalhou. As horas passaram com o som das ferramentas contra o metal, com o cheiro de graxa e ferrugem quente. Alguns peões se aproximaram e se afastaram. Ernesto apareceu uma vez com os olhos apertados e desapareceu sem dizer nada. E Beatriz ficou mais tempo do que deveria, mais perto do que precisaria, fingindo que estava observando o campo quando estava observando ele. Naquela noite o motor girou pela primeira vez em 5 anos. Um giro fraco, tossido, mas real. Miguel o apagou imediatamente. Fechou os olhos por um segundo. Sabia que estava perto. O que ele não sabia era que do lado de fora do galpão, escondido na escuridão entre as árvores, havia alguém que também sabia. E que tinha decidido que aquilo não poderia continuar. A manhã seguinte chegou com um cheiro de trovoada que não veio. Os pássaros estavam quietos. Os cães encadeados no fundo da quinta latiam para nada. E quando Miguel entrou no galpão ao alvorecer, encontrou o trator destruído. As mangueiras haviam sido cortadas com faca. O depósito estava perfurado. Os cabos arrancados com força, não com descuido. Era uma violência calculada, feita por quem sabia onde machucar. E no chão havia sangue seco. O dele. Porque alguém havia estado ali esperando. Miguel acordou horas depois num barranco perto da estrada, com a camisa rasgada e um corte aberto sobre a sobrancelha. Não havia testemunhas. Não havia denúncia possível que não fosse varrida para debaixo do tapete da quinta. Ele sabia disso. Conhecia o funcionamento desse tipo de silêncio. Mas voltou assim mesmo. Ao meio-dia, atravessando o terreiro com o passo lento de quem perdeu o apresso, mas não perdeu a direção. Os peões olhavam de longe. Ninguém se aproximou. Ninguém ofereceu água ou um trapo limpo. Era esse tipo de medo, o medo que paralisa e faz todo mundo cúmplice do que não faz. Ernesto esperava na entrada da quinta com a expressão de quem cumpre uma ordem sem gostar nem deixar de gostar. O patrão quer você lá dentro, disse apenas. O salão da casa grande era de teto alto e cheiro de cera, de madeira antiga e de autoridade acumulada por gerações. Henrique Cardoso Filho, o pai de Beatriz, estava de pé perto da janela com uma taça de vinho do Porto na mão e a postura de quem nunca teve que provar nada a ninguém. Era um homem de 60 anos com a saúde robusta dos que nunca trabalharam no sol e os olhos frios de quem aprendeu a enxergar as pessoas como peças de um tabuleiro. Quem você pensa que é? Disse sem cumprimento, sem convite para sentar. Miguel ficou de pé. Não respondeu à pergunta. Você veio aqui com esse espetáculo ridículo, continuou o homem, e agora quer o quê? A minha quinta? A minha filha? Rir de mim diante dos meus trabalhadores? Não vim por nenhuma dessas coisas, disse Miguel. Henrique Cardoso esperou. E pela primeira vez em 2 anos, Miguel disse o nome em voz alta. Vim por meu pai. Fermim Ferreira.
O silêncio que veio depois não era o silêncio do vazio. Era o silêncio de quem reconhece um nome que havia enterrado com cuidado e percebe que a terra se moveu. Henrique Cardoso não mudou a expressão. Mas a taça de vinho desceu devagar até a mesa com uma precisão que não era casual. Esse nome, disse ele, não significa nada aqui. Significa 40% desta terra, disse Miguel. E tenho os documentos que provam. O que aconteceu nos dias seguintes foi o tipo de coisa que os romances chamam de crise e a vida real chama de tudo desmoronando ao mesmo tempo. Henrique convocou advogados de Lisboa, 2 deles, de pastas grossas e gravatas escuras. Miguel respondeu com o único advogado que havia contratado, uma mulher chamada doutora Sofia Matos, de Coimbra, especialista em direito de propriedade rural e com uma paciência de granito para casos que tentam cansá-la. Os documentos eram reais. A assinatura era autêntica. O acordo original havia sido alterado em cópias posteriores, mas o original, guardado pela tia de Miguel em Setúbal durante 22 anos, era irrefutável. O cartório que havia registrado o acordo ainda existia. Os registros ainda existiam. A história estava toda ali, esperando ser lida por alguém que tivesse coragem de olhar. A notícia começou a vazar pelo interior de Braga com a velocidade das coisas que todo mundo finge que não quer saber, mas ninguém consegue parar de contar. Nas tabernas da aldeia próxima, os homens mais velhos começaram a lembrar de Fermim Ferreira. De como era diferente. De como tratava os trabalhadores. De como tinha morrido de uma forma que nunca pareceu completamente certa. Uma mulher velha, que havia trabalhado na quinta nos anos 80, disse numa voz baixa que se ouvia por toda a taberna que ela sempre soube. Sempre soube que aquilo não estava certo. Mas quem ia falar? Para quem? E nesse remoinho de verdade ressurgindo, Beatriz ficou quieta por 3 dias. Ela não saiu do solar. Não montou o cavalo. Não apareceu nos terreiros. Fechou a porta do quarto com a chave que nunca usava e ficou olhando pela janela para o galpão lá embaixo, onde o trator destruído ainda estava com as entranhas abertas como um lembrete de tudo o que havia sido feito em nome da família que ela carregava no sobrenome. Procurou nos arquivos do pai. Encontrou o acordo. Leu a nota de Fermim. E ficou parada por um longo momento com o papel nas mãos, sentindo um peso que não era novo, mas que só agora tinha nome. Ela sabia, no fundo de um lugar que nunca havia admitido para ninguém, que havia coisas na história da família que não se perguntavam. Que havia portas que ficavam fechadas. Que havia anos que não se falavam, mortes que não se investigavam, nomes que desapareciam sem explicação. Ela havia aceitado esse silêncio como herança, como parte do que era ser Cardoso. Mas nunca tinha olhado para ele de frente. Nunca havia se permitido perguntar o que estava enterrado debaixo de tudo aquilo. Agora sabia. E saber tem um peso diferente de suspeitar. Na 4ª noite, Beatriz desceu as escadas do solar às 11 da noite, atravessou o terreiro às escuras e entrou no galpão. Miguel estava sentado no chão com as costas apoiadas na roda do trator, olhando para o teto de metal. Havia um caderno aberto no colo, com páginas manchadas de óleo que ele havia preenchido com notas técnicas e croquis de peças, notas que só ele entendia. Você sabia desde o começo, ela disse. Não foi uma acusação. Foi uma constatação. Miguel não se levantou. Confirmei quando cheguei. Mas comecei a suspeitar antes. Por que não disse logo? Por que queria que vissem o que sou antes de saberem quem sou? Beatriz ficou parada na entrada do galpão por um momento longo. Depois caminhou e sentou-se a alguns metros dele, sem graça, sem elegância, como uma pessoa cansada que encontrou um lugar para descansar. O meu pai fez isso, ela disse. Não como pergunta. O pai dele foi cúmplice, disse Miguel. Mas quem assinou o documento e foi atrás do meu pai na estrada naquela noite, nunca vou saber ao certo. Nem preciso. O que preciso é na frente. E na frente era o processo legal que já havia sido protocolado no Tribunal de Braga. O pedido de reabertura da sucessão. O reconhecimento dos direitos sobre o terreno. Não era vingança. Era o que a nota do pai havia pedido. Era fazer o que tinha que ser feito.
As semanas que se seguiram foram difíceis de um jeito que não aparece nos jornais. Não houve escândalo público. Não houve gritos no terreiro. Houve reuniões de porta fechada com advogados. Houve conversas tensas entre pai e filha. Houve peões que não sabiam para qual lado olhar quando Miguel passava. Houve também aqueles que começaram a cumprimentá-lo de cabeça baixa, não com subserviência, mas com respeito. O tipo de respeito que nasce quando alguém faz algo que parecia impossível sem perder a compostura. Henrique Cardoso resistiu enquanto pôde. Tentou desacreditar os documentos. Tentou sugerir que Miguel era um oportunista, um farsante, que o envelope havia sido forjado. Mas a doutora Sofia Matos era a personificação da paciência e da precisão, e cada argumento de Henrique encontrou uma resposta fundamentada, calma e irrefutável. A lei, quando os documentos são reais, não tem preferências de sobrenome. Quando a decisão preliminar do tribunal chegou, reconhecendo a legitimidade da reivindicação de Miguel e determinando uma auditoria completa dos registros de propriedade da quinta, Henrique Cardoso fechou a porta do escritório, ficou dentro por 2 horas e saiu com a aparência de um homem que envelheceu uma década numa tarde. Beatriz estava na varanda quando ele saiu. Olhou para o pai e percebeu, talvez pela primeira vez na vida, que o amava e que era preciso separá-lo do que ele havia feito e do que o pai dele havia feito. Que é possível amar alguém e não protegê-lo das consequências de suas escolhas. Que silenciar não era lealdade. Era cumplicidade. Ela foi até ele. Pai, disse com a voz baixa e firme, você precisa falar com ele. Precisa terminar isso de uma forma que a família ainda possa se olhar no espelho. Henrique a olhou por um longo tempo. Não disse nada. Mas no dia seguinte, foi ele quem mandou chamar Miguel. A conversa que aconteceu no salão naquele dia nunca foi repetida em detalhes para ninguém. Mas os advogados saíram depois com uma proposta de acordo, reconhecimento formal dos direitos de Miguel sobre a parte que cabia a Fermim Ferreira, restituição calculada sobre os lucros das últimas 2 décadas, e um compromisso de que o nome Ferreira voltaria a constar nos registros da terra. Sem drama público. Sem processo arrastado. Sem mais silêncios convenientes. Miguel levou 2 dias para responder. Caminhou pela quinta nesse tempo, pelos campos de sorgo, pelas vinhas, pelo pomar antigo onde as macieiras tinham troncos grossos de décadas. Ficou parado num ponto alto de onde se via tudo, os telhados do solar, o galpão, a estrada que ia até Braga, e tentou entender o que sentia. Não era triunfo. Não era alívio. Era algo mais quieto. Era a sensação de ter chegado a um lugar que sempre deveria ter sido um ponto de partida. Aceitou o acordo. E então começou a segunda parte do que havia vindo fazer. Numa semana, Miguel transformou o galpão. Não o limpou para vender ou para usar sozinho. Trouxe ferramentas de uma loja de Braga, organizou bancadas, pendurou placas com nomes de peças e ferramentas. Começou a dar aulas. Primeiro a 2 jovens da aldeia mais próxima que não tinham estudado além do secundário e não tinham para onde ir. Depois a mais 3. Depois a mais. Ensinava mecânica, eletricidade básica, manutenção de equipamento agrícola. Ensinava com a paciência de quem aprendeu sozinho, de quem sabe o que é não ter ninguém explicando. Não cobrava. Dizia apenas que quem aprendesse deveria, um dia, ensinar alguém. O trator foi o primeiro projeto coletivo. Miguel e os jovens o desmontaram juntos, identificaram cada peça danificada, foram a Braga buscar o que era preciso, voltaram, montaram, calibraram. Levou 3 semanas. Mas quando a tarde chegou em que ligaram a ignição e o motor rugiu limpo, forte, sem tosse nem fumaça, a alegria no galpão foi de um tipo específico que não tem nome preciso. É a alegria de quem fez algo com as próprias mãos que parecia estar além das próprias mãos. Beatriz estava lá nessa tarde. De jeans e uma camiseta simples, sem as botas novas, sem os óculos escuros. Ficou de pé perto da porta, vendo os jovens berrarem de alegria e baterem nas costas uns dos outros. E viu Miguel sentado no banco do trator com os olhos fechados, apenas ouvindo o motor. Não estava comemorando. Estava descansando.
Da forma que descansa quem carregou algo pesado por muito tempo e finalmente pode pousar. Ela caminhou até perto. E desta vez ele olhou para ela antes de ela falar. Você disse que não queria ninguém que se sentisse uma recompensa, ela disse. Disse. Eu nunca fui uma recompensa, disse ela. Fui um teste. Para ver se você queria o que parecia mais fácil ou o que era de fato real. Miguel ficou quieto por um momento. Depois desceu do trator. Ficou diante dela sem a distância cuidadosa dos meses anteriores. E pela primeira vez desde que havia chegado à Quinta dos Cardosos, ele estendeu a mão. Não como um gesto de negociação. Como um começo. Ela a tomou. Lá fora o sol estava descendo sobre os campos do Minho com aquela luz dourada que parece preguiçosa, mas não perde nada. Os pássaros haviam voltado a cantar. O galpão cheirava a óleo limpo e madeira aquecida. E o trator que havia estado morto por 5 anos, que havia sido usado como aposta e destruído por covardia, estava de pé, funcionando, cumprindo o propósito para que havia sido feito. Como Fermim Ferreira. Como Miguel. Como toda verdade que alguém tenta enterrar sem perceber que a terra, mais cedo ou mais tarde, sempre devolve o que é seu. Não existe máquina que não possa voltar a funcionar. Não existe nome que não possa ser recuperado. E não existe silêncio longo suficiente para sufocar o que sempre foi justo.